O que aconteceu nos bastidores da Toca da Raposa nas últimas horas tem tudo para mexer com a emoção de milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Um retorno inesperado, um reencontro carregado de simbolismo e uma atmosfera de pura tensão estão prestes a se unir em um único momento. Ninguém imaginava que essa cena fosse acontecer tão cedo, mas agora o que parecia improvável virou realidade e vai fazer o coração cruzeirense bater mais forte no Maracanã, em uma noite que promete entrar para a história do futebol brasileiro. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca como nunca antes, porque se trata de um enredo de emoção, reencontro e revanche. Mas antes de revelar todos os detalhes, já aproveito para pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like, porque aqui a gente traz sempre as informações mais impactantes sobre o Cruzeiro. Além disso, quero que você comente o que acha dessa notícia, porque a sua opinião é fundamental para nossa comunidade cruzeirense continuar crescendo e se fortalecendo a cada dia. Agora vamos seguir porque o que está prestes a acontecer vai surpreender até os mais céticos. Imagine a cena. Um craque que foi idolatrado, aplaudido e festejado por anos em um dos maiores clubes do país, agora retorna ao mesmo palco, mas com a camisa de um novo time, disposto a mostrar que ainda tem muito a dar. O ambiente promete ser de aplausos misturados com vaias, de respeito mesclado com rivalidade, de lembranças que se transformam em combustível para uma nova fase. É justamente esse clima que torna essa história tão fascinante e irresistível de acompanhar. Pois é, torcedor, estamos falando do retorno de Gabigol ao Rio de Janeiro, mas dessa vez vestindo a camisa celeste do Cruzeiro. O atacante, que se tornou um dos maiores ídolos da história do Flamengo, agora volta ao Maracanã, mas não como protagonista do rubro-negro e sim como arma letal do cabuloso. O duelo está marcado para esta quinta-feira, às 20h30, válido pela 26ª rodada do Brasileirão, e promete parar o país, afinal, trata-se de um dos encontros mais esperados do campeonato. Gabigol, que ficou de fora da última rodada contra o Vasco por suspensão automática devido ao acúmulo de cartões amarelos, já está novamente à disposição de Leonardo Jardim. O treinador sabe que ter o camisa 9 no banco é uma carta na manga de enorme peso, capaz de mudar completamente o rumo da partida em questão de minutos. O fato é que, mesmo fora do time titular, apenas a presença de Gabigol já é suficiente para transformar a atmosfera dentro e fora de campo. Esse retorno tem um gosto ainda mais especial porque será o primeiro jogo de Gabigol no Maracanã diante da torcida do Flamengo desde que deixou o clube no fim do ano passado. Quando não teve seu contrato renovado, o atacante se despediu do Rio em meio a lágrimas e emoções fortes, mas foi rapidamente resgatado pelo Cruzeiro, que em janeiro de 2025 anunciou a contratação bombástica e deu início a uma nova era para o camisa 9. E como o destino gosta de brincar com as emoções do futebol, essa não será a primeira vez que Gabigol enfrentará o ex-clube neste Brasileirão. No primeiro turno, em pleno Mineirão, ele já tinha provado do sabor de enfrentar os antigos companheiros e saiu de campo como herói do Cruzeiro. Naquele jogo, Caio Jorge abriu o placar, Arrascaeta empatou, mas nos acréscimos foi o camisa 9 que aproveitou o rebote após pênalti defendido por Rossi e decretou a vitória da Raposa por 2-1. Esse gol já foi um recado claro de que Gabigol não veio para Belo Horizonte a passeio. Ele mostrou que sua história com o Flamengo ficou no passado e que, no Cruzeiro, ele tem sede de novos títulos e conquistas. O episódio ficou marcado como a chamada Lei do Ex em sua forma mais intensa, um roteiro de cinema que deixou a torcida cruzeirense em êxtase e os rubro-negros atonitos. Agora, a expectativa é ainda maior porque o palco será o Maracanã, um estádio que conhece muito bem os gritos de "é gol do Gabigol". Só que dessa vez, esses gritos poderão ecoar da torcida visitante, mostrando que o futebol é feito de ciclos e que os protagonistas mudam, mas a paixão sempre continua. Os cruzeirenses estão se preparando para invadir o Rio de Janeiro e fazer a festa junto ao time, transformando o duelo em um espetáculo de cores, sons e emoções. Do lado do Flamengo, a recepção promete ser controversa. Muitos torcedores ainda guardam carinho e respeito pelo que Gabigol representou, mas também existe uma parcela significativa que não perdoa sua saída e deseja ver o ex-camisa 9 derrotado. Essa mistura de sentimentos certamente vai tornar o ambiente do Maracanã ainda mais quente e eletrizante, elevando a carga emocional da partida a níveis máximos. O Cruzeiro, por sua vez, encara o duelo como mais do que apenas 3 pontos. Enfrentar o Flamengo no Maracanã com Gabigol no elenco é um momento de afirmação, de mostrar que o clube voltou a ser protagonista no cenário nacional e que pode encarar de igual para igual qualquer adversário. Leonardo Jardim vem montando uma equipe sólida, que mescla juventude e experiência, e sabe que ter Gabigol nesse contexto é um diferencial de peso. Além da rivalidade esportiva, existe também um impacto midiático. O retorno de Gabigol ao Rio vestindo azul celeste será acompanhado por todas as câmeras, rádios e portais de notícias do país.
A narrativa já está sendo construída como um reencontro épico, e a cada minuto a expectativa só cresce. O Cruzeiro ganha não apenas dentro de campo, mas também fora dele, com uma exposição gigantesca que reforça a grandeza do clube. E é impossível ignorar o que esse jogo significa para o próprio Gabigol. Ele terá a oportunidade de mostrar que ainda pode decidir, que sua fase vitoriosa não ficou restrita ao Flamengo e que sua nova casa lhe oferece um ambiente igualmente desafiador e inspirador. O atacante sabe que a pressão será enorme, mas também entende que momentos como esses são feitos para grandes jogadores, e ele não foge da responsabilidade. No Cruzeiro, a relação com a torcida já é de paixão e entrega. Desde a sua chegada, Gabigol foi recebido como ídolo e tratado como símbolo de uma nova fase do clube. Os torcedores abraçaram a contratação e agora enxergam nele um verdadeiro líder em campo, alguém capaz de carregar a camisa 9 com orgulho e de transformar jogos difíceis em histórias inesquecíveis. A diretoria do Cruzeiro, sob liderança firme de Pedro Lourenço, demonstrou uma ousadia que há muito tempo não se via na Toca da Raposa. Ao decidir investir pesado em Gabigol, o clube mostrou para todo o Brasil que não está apenas se reestruturando, mas sim construindo uma nova era de protagonismo. O atacante não chegou apenas como mais um reforço, e sim como um símbolo de poder e de ambição. Essa decisão estratégica não foi tomada da noite para o dia. Foi fruto de um planejamento cuidadoso, de conversas intensas e da certeza de que era necessário dar um salto para outro patamar. Ao abrir os cofres e bancar a chegada do camisa 9, Pedro Lourenço deixou claro que o Cruzeiro não está no mercado para disputar espaço, e sim para se colocar novamente entre os gigantes do futebol brasileiro. Trazer Gabigol não foi somente uma jogada esportiva, mas um movimento de marketing que mexeu com a mídia nacional e internacional. O nome do Cruzeiro voltou a ocupar manchetes em todos os cantos do país, rádios, televisões e portais de notícias deram destaque para a negociação, e isso teve um efeito imediato, recolocou o clube no centro das atenções. A chegada de um jogador desse porte cria um impacto que vai além das quatro linhas, atraindo patrocinadores, ampliando o alcance da marca e gerando uma onda de entusiasmo entre torcedores e até entre jogadores que sonham em vestir a camisa celeste. Esse efeito cascata é a prova de que a contratação foi pensada em múltiplos aspectos, e não apenas no rendimento esportivo dentro de campo. Esse investimento pesado também simboliza uma mudança de mentalidade. Durante muito tempo, o Cruzeiro viveu fases de dificuldades, onde o discurso era apenas de sobrevivência no cenário competitivo. Agora, com Pedro Lourenço no comando, o discurso mudou. O Cruzeiro não quer apenas participar das competições, quer ser protagonista, quer brigar por títulos, quer impor respeito e se posicionar novamente como um dos maiores clubes do Brasil. Esse pensamento ousado se reflete diretamente nas escolhas feitas, e Gabigol é a representação perfeita desse novo caminho. Ele é uma peça que inspira confiança, atrai olhares e mostra que a Raposa voltou a pensar grande, sem se contentar com o mínimo. Quando olhamos para o contexto geral, é impossível não enxergar o quanto essa movimentação elevou a moral da torcida e do elenco. A chegada de Gabigol foi um recado claro: o Cruzeiro está disposto a encarar qualquer adversário de frente, em qualquer estádio e em qualquer competição. Essa mudança de postura fortalece a identidade vencedora do clube, reacende a chama da esperança nos corações celestes e transmite para todos os rivais a mensagem de que enfrentar o cabuloso não será tarefa fácil. É esse tipo de investimento que transforma temporadas, que muda destinos e que coloca um clube novamente no mapa dos favoritos. Gabigol, mais do que um reforço, se tornou um emblema da retomada cruzeirense rumo à grandeza. Se o Cruzeiro vencer o Flamengo novamente, dessa vez no Maracanã, o impacto psicológico no elenco e na torcida será enorme. Será uma confirmação de que o time está no caminho certo e que as escolhas feitas pela diretoria foram acertadas. A vitória terá um sabor especial, não apenas pela rivalidade, mas pelo simbolismo de ver Gabigol triunfando no mesmo estádio onde foi rei com outra camisa. O Brasil inteiro estará de olho nessa partida, e os cruzeirenses já vivem a ansiedade de acompanhar cada detalhe. Os bastidores fervilham, as arquibancadas se preparam, e os jogadores treinam com foco total. Tudo converge para um duelo que promete ser inesquecível e que, independentemente do resultado, já entrou para a história por todo o peso emocional que carrega. Agora eu quero saber de você, torcedor. Como você acha que será a recepção de Gabigol no Maracanã vestindo a camisa do Cruzeiro? Você acredita que ele vai repetir a lei do ex e balançar as redes novamente contra o Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like, porque a sua participação é o que mantém viva essa comunidade apaixonada pelo Cruzeiro.